E aí, programador, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao curso de React Native Aprendiz, aula 9. Esse é o nosso projeto final e nós estamos dando início à segunda etapa do nosso projeto. Então, no nosso app OneBitcoin, nós fizemos a primeira etapa, que foi a construção de toda a lógica, e nessa aula em específico nós vamos implementar as lógicas, as funções. Então, na primeira a gente construiu toda a estrutura, né? Nessa nós vamos construir toda a lógica do nosso projeto. Bora lá então começar essa segunda etapa. Eu já estou com o meu app aberto, vocês conseguem ver aqui, ó. Eu abri o meu app, eu estou dentro da pasta do meu app, tá? Já startei ele também e a gente vai começar a construir ele. Esse é o app, né, da forma que a gente deixou na última aula. Ele ainda está completamente estático, a gente clica aqui, nada acontece, mas nós vamos começar a implementar então as funções aqui. Eu vou dar uns espaços e aqui a gente vai começar a nossa primeira função. Então, o que a gente vai precisar fazer? Primeiro, nós vamos precisar aí ver a documentação lá, como é que ela pede, né, para a gente chamar e como ela retorna os dados para a gente. Em cima disso, nós vamos montar duas funções, tá? A primeira função que a gente precisa ter é uma função que vai nos retornar a URL do jeito que a API pede, né? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Como que eles pedem para a gente passar. Então, olha que legal. Aqui em Sample Request, aqui, ó, ele mostra para a gente, né? Se a gente chamar essa URL no navegador, ele vai retornar para a gente esse JSON aqui. Então, nós temos aqui, ó, API coindesk.com, né? V1, BPI, o histórico. A gente tem close.json e a gente tem start. Aqui é a nossa primeira data. O que é a data start? É a data que nós temos hoje, menos a quantidade de dias que o usuário vai passar. Depois a gente tem end, que é o quê? A data de hoje, né? Por que a data de hoje é a data final? Porque eu falo, olha, eu quero do dia, um exemplo, né? Do dia 1 de maio de 2021 até o dia 8. Né? Então, esse é o end. E aí a gente passa assim para poder ter esse retorno do JSON. Então, a gente precisa montar isso lá na nossa API. Tá? Vamos só chamar isso aqui, ó, só para vocês verem isso acontecendo aqui. E aí ele vai listar para a gente, dessa forma, né? As informações do Bitcoin. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos abrir aqui o nosso VS Code novamente, o nosso app, e vamos começar. Então, primeiramente, o que eu quero fazer? Eu preciso montar, vamos abrir de novo aqui, eu preciso montar a minha chamada na minha API aqui, ó, passando exatamente dessa forma, o que a gente não tem por padrão ali no JavaScript, né? E a gente não tem também como subtrair uma data com outra ali, trazendo tudo prontinho assim pra gente. Então, a gente precisa montar essa estrutura. Para montar, nós vamos criar essa nossa função. Então, eu preciso passar primeiro o ano, o mês e o dia, né? Padrão americano de data aqui, ano, mês e dia, certo? Então aqui é o year, month e day. Então vamos abrir aqui o nosso VS Code e vamos começar. Nós vamos ter duas funções principais. Nós vamos ter a primeira função principal, então, que vai ser uma função que vai retornar para a gente aquela URL comprida ali que a chamada da API precisa ali, né? Para a gente poder retornar os dados. Então vai ser uma function. Nós vamos chamar de URL, porque ela vai retornar para a gente a URL com todos os parâmetros. E ela vai receber a quantidade de dias, né? Quantidade days aqui, ok? Que o usuário vai passar. Então, quando o usuário clicar aqui, ó, ele vai chamar essa função URL passando a quantidade de dias. Tá, eu quero 15 dias. Vai formar o URL com fio de 15 dias. Eu quero 3 meses. Vai formar o URL com quantidade de 3 meses. E assim por diante. Para isso, um outro detalhe que a gente tem aqui na nossa API, ó, é que aqui onde a gente passa o filtro de dias, ó, ou meses, repara, ele sempre tem um zero à esquerda. E por padrão, o JavaScript, quando retornar para a gente, vai retornar, se for dias, por exemplo, 9, né, para baixo, dias 10, 11, 12, vão vir 2 dias. Só que se a gente passar isso sem esse zero à esquerda, vamos fazer um teste lá. A gente vai ter um erro da API, quer ver? Ó? Então nós precisamos tratar isso também. Vamos passar aqui, ó. Eu vou passar somente 5, 9, e aqui eu vou passar também 9, e aqui 1. Olha lá, a gente tem um erro, quer dizer, ele está esperando que o parâmetro seja passado exatamente dessa forma que ele pede ali, ó. Vamos lá, vamos adicionar agora, eu vou tentar chamar de novo, ó. Ele vai dar erro, então eu preciso passar o zero à esquerda quando o número for menor que 9, senão eu tenho um erro na nossa API, ele não vai entender e não vai retornar os dados para a gente. Então, a primeira função que a gente implementa não vai ser a URL de fato, mas vai ser uma que vai ser usada, vai ser chamada por essa função URL, que vai fazer o quê? Quando o número for tanto ali dentro de month ou de days, né, que a gente vai passar, a gente chama essa API, e aí se o número for menor ou igual a 9, a gente acrescenta um zero antes. Então vamos fazer aqui, function add0,
Nós vamos passar aqui number por padrão, que a gente vai pegar e passar o parâmetro do número, né? Então, onde a gente for chamar lá o nosso dia do mês, né? A gente passa aqui o dia, e se ele for menor que 9. Então, vamos começar aqui. If, se o meu number for menor ou igual a 9, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um return, vamos adicionar um 0 aqui, mais number, ok? Minúsculo, né? A gente vai adicionar, então, formando uma string ali para a nossa URL, para a gente concatenar na nossa URL. E aí, se ele for, aqui ele está caindo numa lógica que é maior ou igual a 9. Se ele for menor ou igual a 9, né? Então, até 9, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Se for 10, quer dizer, ele não é nem igual a 9 e ele não é menor que 9, 10, 11, 12, ele não vai fazer nada. Então, o que a gente faz? Return o próprio number, tá bom? E assim a gente resolve aquela questão de erro da nossa API que a gente estava tendo ali. Agora a gente já pode começar a construir a nossa função aqui. Então a primeira coisa que a gente vai ter aqui dentro, falar para o JavaScript que a gente vai trabalhar com data, né? E aqui dentro do React Native a gente pode trabalhar com JavaScript puro ali. Isso que é o legal do React, né? No React Native também a gente trabalha com JavaScript puro, ajuda muito isso, que a gente pode usar todas as nossas features que o JavaScript permite a gente usar dentro do app, tá bom? Então nós vamos passar date igual a new date, para a gente dizer ali, olha JavaScript, essa variável aqui agora, ela vai trabalhar com as datas. Se você nunca trabalhou com data ou quer entender um pouco mais sobre como trabalhar com datas, eu recomendo que você dê uma lida aqui, né, no próprio Mozilla Web Docs aqui. Então, ele tem várias formas de tratar uma variedade muito grande de assuntos, tanto JavaScript como HTML, CSS. E aqui ele vai falar para a gente como trabalhar. Então, a gente dá o new date, depois a gente pode passar alguns parâmetros aqui, né, para a gente poder pegar. Então, a gente tem o year, o month, o day, né, e a gente pode fazer o get ou set para setar, ou para pegar com o get, set, para poder adicionar, por exemplo, um ano e uma data. Então, você pode dar uma lida aqui, tá bom? No Developer Mozilla. É importante também fazer essa consulta. Mas nós vamos aprender aqui na prática como usar. Então, mais por uma questão de consulta e para você depois também estudar isso mais a fundo, caso você nunca tenha trabalhado dessa forma. Uma outra constante que a gente vai criar aqui é o const list last days. O que é esse list last days? Vai ser a quantidade de dias que eu quero voltar para trás. Então, olha, lista para mim os últimos 10 dias, por exemplo. Ah, Felipe, mas e quando for mês? Então, lista para mim os últimos 30 dias. E quando for 3 meses? Ah, lista para mim os últimos 90 dias. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai passar aqui? Meu list last days, os últimos dias, vai ser igual à quantidade de days, tá bom? Uma outra constante que a gente vai ter aqui. Nós vamos ter duas constantes, então, para a gente formar a nossa URL. End date e o start date, quer dizer, aonde vai começar e aonde vai terminar a minha busca lá na minha URL. Ó, eu quero que busque do dia 1º de abril de 2013 até 1 de setembro de 2015. Então, é a nossa start date e end date. Então, vamos criar essas duas constantes. Const end date. E aqui a gente vai fazer o cálculo. E a gente vai ter o const start date, ok? Por fim, a gente vai ter o nosso return, que vai retornar para a gente a nossa URL. Como é que vai ser essa URL, então? Vamos dar um https, API. Vamos pegar lá do API, acho que é CoinDesk. Vamos pegar lá do nosso exemplo aqui, que fica mais fácil, né? A gente quer exatamente isso aqui, ó. Então, a gente joga aqui. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, https api.coindesk.com /v1 /api /historical /close.json, né? Daí a gente tem um ponto de interrogação aqui e a gente tem o start e o end. O que a gente vai passar aqui? Então, agora a gente muda. De vez em a gente deixar isso fixo, lembra? Nós vamos passar aqui, ó. A gente vai passar aqui nessa data, não vai ser mais uma data fixa.
Então a gente vai pegar o valor que vai vir ali do nosso... Aqui, desculpa, aqui é o start, né? Start, underline, date. Vamos só pegar aqui porque que ele não... Ele era para ter reconhecido aqui, return igual... Ah, sim, faltou o dólar aqui fora, né, pessoal? Para ser o contrário. Ah, agora sim, start date. Então vai ser dinâmico. Conforme a gente for setando os valores aqui, então, a gente for passando aqui os valores nessa const, quando a gente chamar a função, a nossa URL agora que vai retornar para a gente vai ser dinâmico. Então, o que nós vamos ter agora? Quando o usuário clicar, essa função vai retornar para a gente a URL já formatada para a gente poder fazer a busca na nossa API, né? Então, é o que a gente vai trabalhar agora aqui dentro dessas duas funções. Vamos iniciar, então. Fazer primeiro, né? Vamos pôr um ponto e vírgula aqui, já para a gente poder ter um erro ali, a gente vai até o final aqui. Então, o que a gente vai ter aqui agora? Nós vamos precisar aqui, então, pegar algumas informações, tá? E aí, o que a gente pode... Eu vou quebrar uma linha para ficar mais fácil da gente entender aqui o que a gente vai precisar fazer. Então, meu end date, end underline date, ele precisa primeiro passar meu ano, né? Lembra que a primeira informação que a gente precisa é o ano. Então, vamos passar aqui um crase aqui, né? Um acento crase para a gente poder usar o template string aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa passar aqui é, eu vou pegar aqui do meu data aqui, ó, que tá errado, né? Data e dados, date, agora sim. Eu vou pegar aqui, ó, date. E como é que eu faço para mim pegar as informações aqui, ó, que tá dentro desse date? Quando eu chamo date agora, eu falei pro JavaScript que eu vou usar a minha data dentro aqui dessa variável. Então, eu tenho algumas funções aqui, alguns recursos disponíveis. Então, olha lá, quando eu passo get agora, eu posso pegar o day, o full year, as horas, milissegundos, minutos, mês, segundos. A gente tem várias coisas que a gente pode pegar aqui, né, quando a gente start um date com um new date. E o que a gente vai precisar aqui, então, para esse caso específico, é o full year, certo? Então, aqui agora a gente tem o ano completo. O que mais que a gente vai fazer? Nós vamos passar um tracinho, que vai ser concatenado aqui, né, para montar exatamente como ele pede. Eu estou montando, pessoal, exatamente, ó, como ele pede aqui, tá vendo? Então, a gente pegou o primeiro ano. Agora eu vou pegar o mês. Aqui a gente pega o mês. A gente vai passar lá date.get month, certo? Agora eu tenho o mês também. Só que o mês, lembra que a gente tem aquele problema do mês? Que a gente precisa, se for um mês 10, 11, 12, vai dar certo. Mas se for um mês 3, um mês 4, ele vai quebrar a nossa URL lá, lembra? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos chamar a nossa função add0, certo? Então nós vamos passar aqui, ó, add0. E o que a gente passa como parâmetro na nossa função add0? Um number. Qual vai ser o nosso number? O nosso mês, certo? Só para isso a gente precisa trazer para fora aqui, para ele poder funcionar tudo. Beleza. Agora eu já tenho o mês, e se ele for menor ou igual a 9, ele vai adicionar um 0 na frente. Porém, a gente tem mais um problema que a gente precisa resolver ainda. A gente ainda não sabe, mas se a gente tentasse calcular, ia dar um erro. Na verdade, ele ia buscar na API, porém ele ia trazer o mês errado. Por quê? Porque dentro do JavaScript, quando a gente pega o date.getMonth aqui, o mês, ele retorna pra gente um array de número de meses. Então, janeiro começa ali, é o primeiro na posição do nosso array, e dezembro é o último, né, na posição do nosso array. Então, todo o array do JavaScript, né, a base do JavaScript ali, fala que o array começa a partir de 0. Então, janeiro é o mês 0, fevereiro é o mês 1, março é o mês 2. Então, o que a gente precisa fazer para encaixar isso de acordo com a realidade do usuário? O usuário não está acostumado a chamar, eu quero janeiro, então se eu estou no mês 3, eu quero os últimos 3 meses, né? Ele não vai falar no mês 0, ele vai falar mês 1. Então, para a gente adaptar isso para a linguagem do usuário ali, para que isso possa funcionar da forma com que o usuário está esperando, a gente passa o quê? Aqui no final do nosso getMonth aqui, nós vamos falar, olha, qual que é o mês que ele vai pegar? Por exemplo, nós estamos no mês de maio, certo? É o mês 5 para a gente, porém, como ele está dentro de um array, ele vai ser o mês 4. Então, para funcionar, para trazer as informações de maio, eu só falo para ele, olha, dentro desse date.getMonth aqui, passa mais um. Então, quando for janeiro, a posição de janeiro dentro do array vai ser 0. Só que ele vai trazer 0 mais 1, 1. Tá bom?
e aí ele vai passar correto lá na nossa URL. Então é só para ficar bem claro que quando eu estou tratando da data com o date, o array de mês vai vir a partir de 0. Então a gente passa mais um para que a gente possa, então, aqui, ó, ter o mês correto. Então se eu estou falando que eu quero trazer o mês 9 aqui para a gente, ó, tá vendo que ele está pedindo o mês 9? O mês 9 para a gente, para nós usuários aqui do sistema, né? Se eu não me engano é mês de setembro, eu acho. Ele é o mês 9, porém lá para o JavaScript, ele está na posição 8 do array. Então eu sou mais um para ele formar um 9 para a gente, tá bom? E agora, beleza, eu já vou ter o meu mês também. O que está faltando mais para a gente? A gente precisa concatenar aqui, né? Põe um tracinho, esse tracinho podia ser qualquer coisa, tá, pessoal? Podia ser um S, podia ser qualquer coisa, só para ele formar a nossa data do jeito que ele está pedindo ali, tá bom? A gente pode pôr um tracinho aqui, e aí eu vou chamar de novo aqui o meu... Aqui... E aí eu vou chamar dd0 de novo, porque meus dias também, quando for os dias até dia 9, né? Eu preciso adicionar o 0 para não quebrar. E aí aqui dentro eu faço date.getDate. Eu quero pegar o dia, né? Com getDate eu posso pegar o dia. E a gente já tem o nosso dia adicionando o 0, tá bom? Então é isso. A gente conseguiu pegar o ano, o mês e o dia, fechou? O nosso endDate tá ok. Então o que ele vai fazer? Quando eu chamar essa função, ele vai criar o date pra gente, ele vai pegar nessa constante, armazenar a quantidade de dias, vai criar essa constante aqui endDate e vai montar pra gente essa data. E aí, eu já montei aqui a minha data, tudo bonitinho. Eu tô pegando a partir de hoje aqui essa data. Então eu tô dando um date.getFullYear de hoje. Então ele vai pegar lá. Hoje é 8, né, aqui getFullYear 2021, month, mês 4, a gente fez mais um, mês 5, e aí ele vai pegar o nosso dia, que é o nosso dia 8, e vai montar pra gente dentro de endDate, tá bom? Que é o nosso endDate, é a data final. E o que eu preciso fazer? Se eu, no nosso startDate aqui, chamar a mesma lógica para cá, ele vai pegar de novo o dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele setar agora, no nosso date, que a gente está pegando o get, né? O get a gente pega aqui no JavaScript, e a gente vai usar agora o set, que é para a gente setar. Então, eu vou falar para ele, olha, pega o meu date e seta como 10 dias atrás, como 30 dias atrás. E aí, eu vou passar para o nosso startDate de novo essa mesma lógica. Só que agora pegando uma data 10 dias anteriores, né? Então a gente vai fazer essa lógica aqui. Como é que a gente faz isso? Date, ponto. E eu vou falar para ele, ó, seta para mim, set date. Depois que eu fazer o cálculo do end date. Aqui, ó, end date. Bom, set date. O que eu vou falar para ele? Pega e subtrai menos, ponto. Pega o atual. Ok. E aí subtrai para mim a quantidade de dias, não é? Que está dentro de onde? Do meu list last day. Então, ó, hoje é dia 8, faz menos 5 dias. Para mim vai pegar 3 de maio. E aí eu vou fazer isso aqui. E agora sim eu posso pegar a data do meu start date. Então eu vou quebrar a linha aqui para a gente entender como é que vai ficar. E a gente vai começar agora a fazer exatamente o que foi feito ali em cima, né? A gente pode até copiar aqui. Pode até copiar, porque agora a gente vai ter uma função pegando a data anterior, só que antes da gente pegar a data, a gente mandou a nossa data voltar alguns dias, né? E aí ele vai armazenar dentro de start date os dias menos a quantidade de dias passado como parâmetro da nossa função. Parece um pouco complicado, mas você vai ver que dá para fazer isso de uma forma bem tranquila, como vocês estão vendo aqui. É mais uma questão de organizar, né, a forma de construir do que uma questão de ser complexo, né? E específico para esse nosso app, para a gente poder fazer esse cálculo. Agora essa função URL quantidade days já está preparada para receber a quantidade de dias e retornar para a gente então essa URL com os dias de início da busca e final da busca, tá bom? Vamos seguir então implementando aqui embaixo. Implementando as nossas próximas buscas, que agora vão ser as chamadas APIs, passando a URL, né, formatada para trazer os dados para a gente.